Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos na nossa terceira mensagem na série Fé na Escuridão, baseado no livro de Abacuque. Quando do desespero nasce a esperança. Abacuque capítulo 1, versículos 12 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor meu Deus, meu Santo, Tu que és eterno, certamente não planejas nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Mas Tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos do que eles? Somos apenas peixes para ser apanhados e mortos. Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie. Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes enquanto eles se alegram e festejam. Então, eles oferecerão sacrifícios às suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo: essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes, continuarão a destruir cruelmente as nações. Perguntas, indagações do profeta Abacuque. Temos refletido que o profeta Abacuque estava em aflição porque Deus havia respondido com silêncio à sua oração de intervir no meio do seu povo. Entretanto, no decorrer do capítulo, o silêncio foi rompido e Deus falou. E quando Deus falou, o profeta ficou ainda mais aflito, porque a resposta de Deus constituía uma grande perplexidade ao profeta. Deus havia escolhido não abençoar o seu povo, mas Deus havia escolhido trazer disciplina através de uma nação pagã. Na altura, eram os babilônios. Eles vieram e, com muita violência, foram instrumentos de disciplina na vida de Judá. E o profeta ele fica triste e em dilema, não necessariamente pela disciplina de Deus a Judá, mas pela forma como Deus escolhe julgar Judá, o método de Deus na disciplina angustia o profeta. E, diante desse cenário, o profeta encarou algumas perplexidades, algumas confusões, algumas crises. Ele teve a dificuldade de conciliar, em primeiro lugar, a santidade de Deus com o uso dessas pessoas perversas, que eram os babilônios. Como de facto entender que um Deus santo possa usar um instrumento pecaminoso? É uma perplexidade que muitas vezes pode passar pela mente de muitas pessoas que desfrutam de um relacionamento com Deus e em algum momento podem não entender o agir de Deus. A segunda perplexidade é como de facto conciliar o poder de Deus com o silêncio do agente que Deus usa para disciplinar o seu povo. Por um lado, Deus é todo-poderoso, mas por outro lado, há um silêncio absoluto dos babilônios em relação a essa disciplina de Deus. Em terceiro lugar, como relacionar o amor de Deus com o fato de Deus entregar o seu próprio povo à violência e à dor, apesar de o povo mostrar-se merecedor pela sua vida marcada pelo frequente pecar. Por fim, a perplexidade de não entendermos a providência de Deus relativamente à perseguição do inimigo. Se Deus, de facto, ele providencia para nós,
porque muitas vezes parece que o inimigo triunfa. É perplexo, é confuso, é aparentemente contraditório relacionar esses dilemas aqui apresentados, mas para Deus não há aqui nenhuma incongruência. Quando de facto o desespero vem e ele nos abala e nós não conseguimos compreender o que está a acontecer dentro do nosso coração e à nossa volta, onde é que podemos encontrar a esperança, onde podemos encontrar o consolo? O texto de hoje nos ajuda, respondendo que o consolo é encontrado, em primeiro lugar, quando meditamos em Deus. O consolo é encontrado na meditação acerca da pessoa de Deus que é eterno, segundo o texto, santo, fiel, imutável e soberano. Se Deus é eterno, significa que as circunstâncias difíceis vão passar e Deus vai permanecer. Se Deus é santo, significa que tudo que nós podemos esperar da parte dele não é pecaminoso. Se ele é fiel, significa que as suas promessas não vão cair por terra. Se ele é imutável, significa que o seu amor dura para sempre. Se ele é soberano, significa que todas as coisas estão debaixo de controle. A ser tudo isto verdade, o povo de Deus não será destruído diante da crise, da frustração, da perplexidade. Meditar em Deus, meditar acerca da pessoa de Deus constitui um antídoto eficaz, um remédio eficiente. Em segundo lugar, o consolo é encontrado quando meditamos na obra de Deus. Deus é quem está com o leme da história nas mãos. A Babilônia, ela está nas mãos de Deus, apesar de ocupar um lugar de destaque no cenário político mundial. Ela está naquele lugar porque Deus quis, foi obra de Deus. A disciplina de Judá, que o profeta não consegue compreender todos os seus contornos, é também obra de Deus. Portanto, meditar na obra de Deus diante da crise nos traz consolo, porque ela nos lembra que Deus está no controle da situação. Em terceiro lugar, o consolo é encontrado quando meditamos nos propósitos de Deus. Judá é disciplinado, mas não é destruída. A disciplina é um ato responsável de amor. Ela sempre visa a restauração. E o profeta sabe que a disciplina, apesar de ser dolorosa, ela tinha um propósito de vida. Diante de momentos difíceis, de dificuldades, de dor, de confusão, precisamos lembrar que o propósito de Deus permanece sempre. O propósito dele é vida. O fim da linha é salvação e não condenação. É cura e não morte. Deus está a fazer sua obra de nos transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Que não percamos isto de vista. Em quarto lugar, o consolo é encontrado em dias cinzentos, quando meditamos no destino dos santos. Deus nos destinou para a vida e não para a morte. Diz o versículo aqui num texto que não morreremos. Havia um plano maior de Deus em movimento. Às vezes não conseguimos entender o plano maior diante das nossas crises. Às vezes nós somos uma pequena parte e Deus ele tem um plano maior que envolve a nós, mas precisamos sempre lembrar que ele tem um plano maior em movimento. Aqui num texto, Babilônia era a potência do mundo, mas ela era apenas um instrumento para o cumprimento do projeto divino. Portanto, quando não conseguirmos entendermos tudo, entendamos que Deus ele tem um destino para os santos e que esse destino é vida. E que no meio de tudo isso nós podemos apenas sermos uma pequena parte e que ele está a lidar com um plano maior. Em quinto lugar,
Medite no poder da oração. Precisamos levar nossas causas a Deus e deixar tudo no altar. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, ainda que o mundo ao redor esteja em ruínas, podemos permanecer firmes na fé, crendo na providência divina. Diante destas linhas, diante dessas orientações práticas, eu gostava que o irmão refletisse aqui em 4 aspectos e procurasse praticar. O conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o desespero. A oração é a maneira mais adequada de buscarmos respostas para a nossa aflição. Somente Deus tem resposta para os nossos problemas e as nossas perguntas. Parece que Deus tarda muito em realizar seus propósitos, mas mesmo assim Ele continua no controle. Muitas vezes a igreja pergunta: até quando, Senhor? Deus, porém, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, no seu tempo, da sua maneira, para o bem da sua igreja e para o louvor da sua glória. Deus jamais fica em apuros. Ele jamais é surpreendido. Precisamos aprender a confiar plenamente em Deus e a descansar nele.